Mais uma vez, bom dia, gente. Tá aí o tema da nossa live, é um tema bacana. É a aliança que levou ao destino. É muito importante essa questão de aliança. A aliança vai remeter à fidelidade. Quando nós temos fidelidade, nós estamos aí seguindo um princípio bíblico. E cada vez que a gente segue um princípio, sendo você cristão ou não, quero deixar isso enfatizar aqui na live, se você segue um princípio, tudo que está atrelado àquele princípio, ele recai sobre a sua vida. Todas as bênçãos que estão naquele princípio, ela vem sobre a sua vida porque você está decidindo a respeitar uma regra que foi colocada pelo divino. Uma regra colocada por Deus. Então, quem obedece regras, quem segue aí os princípios, tende a ter uma vida mais abençoada. Mas voltando para o nosso tema lá, a aliança que levou ao destino, para não ficar nas minhas palavras, nós vamos falar hoje sobre Ruth. Ruth foi uma mulher muito valente. Ruth tinha a sua sogra Noemi e tinha também outra parceira, que era Orfa. E essa história é uma história muito bacana, uma história desafiadora. Noemi e suas duas noras. Conta-se a história que a Noemi, o esposo de Noemi, ele morre. E depois Noemi vai ficar sob a guarda das suas noras, Ruth, Orfa e de seus filhos. 3 mulheres desamparadas. Fica Ruth, fica Noemi e fica Orfa desamparada. Por isso que eu coloquei esse tema lá na live, a aliança que levou ao destino. Muito forte, muito interessante essa questão de aliança, porque ela vem acompanhada com uma fidelidade. Se os irmãos tiverem tempo de meditar um pouco nesse livro de Ruth, é um livro muito rico que vai lhe ensinar, vai possibilitar você a não andar por vista, mas sim por fé, a andar por fidelidade. Esse livro vai te ensinar a você não se apegar nas situações que acontecem no momento, nas dificuldades, porque a Bíblia fala que tudo é transitório e passageiro. E interessante que Noemi vê naquela situação, sua sogra, ela percebe que ela não poderia cuidar de Ruth, nem cuidar de Orfa. Por quê? Suas noras não tinham maridos. Se já era ruim com uma mulher sozinha, imagina 3. Que naquela época a mulher não tinha muito valor. Naquela época, quando uma mulher era casada e o esposo dela morria, o irmão tinha que assumi-la. Mas naquele caso, Noemi tinha perdido seus 2 filhos e suas noras estavam sem maridos. Ou seja, Noemi não tinha mais filho para que viesse assumir as suas noras. E a Bíblia fala que a Noemi toma uma decisão. Eu vou ficar nas minhas palavras, Noemi capítulo 1, versículo 17. Que diz assim, ó: onde quer que morra, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, e outra coisa que não seja a morte. Me separarei de ti. Aqui, uma das suas noras fala para Noemi, ó, aonde você for, eu irei. Aonde você morrer, eu morrerei. O que acontecer com você, vai acontecer comigo. Esse livro arremete uma fidelidade muito bacana, que um pouquinho antes, que na live não tem como a gente ficar conversando sobre tudo, um pouquinho antes, Noemi, ela despede suas 2 noras. Ela fala, vai embora, volta para os seus parentes, porque aqui não tem nada. Mas muito forte que Orfa, ela beija Noemi chorando, e a Bíblia fala que Orfa vai embora e vai buscar os seus deuses. Mas forte mais ainda que Ruth, ela permanece firme e fala para Noemi, eu não vou te deixar. Aonde você morrer,
eu morrerei. O seu Deus vai passar a ser o meu Deus. Naquele momento, Ruth mostra uma fidelidade genuína com a sua sogra Noemi. Porque fato é que, ainda que Noemi se enxergasse sem possibilidade, Ruth sabia do histórico da sua sogra, sabia da sua conduta da sua sogra. Ruth decide ficar com a sua sogra. E Ruth também sabia o Deus que sua sogra buscava. Com certeza a Bíblia não fala, mas Ruth deve ter se lembrado de alguns momentos, alguns feitos, alguns relacionamentos de Noemi com o nosso Deus. E ela decide fazer uma aliança, por isso que eu coloquei aí o tema da live, a aliança que levou o destino. Hoje em dia é muito difícil essa palavra fidelidade se manter em nosso meio. Fidelidade com Deus, fidelidade com o próximo, fidelidade com a sua família, fidelidade com o seu esposo, é muito difícil. E é um tema tão bacana essa questão de fidelidade, porque o ser humano, quando ele é acometido com a dificuldade, com as intempéries dessa vida, com as intempéries do dia a dia, o ser humano não foi preparado para lidar com dificuldade, ok? O ser humano não foi preparado para lidar com a falta. O ser humano não foi preparado para lidar com a escassez. O ser humano não nasceu para viver na falta. O ser humano foi projetado para o jardim do Éden. Foi projetado para um ambiente onde não teria falta. Um ambiente onde a crise não existia. Um ambiente em que ele jamais iria provar das coisas amargas da vida, porque aquele ambiente não tinha isso. Mas quando o homem se corrompe, ele começa a ter experiências de ambientes que não era muito favorável para a sua natureza. Por isso que hoje tem pessoas que infartam, pessoas que ficam em depressão, porque nós não fomos feitos para esse tipo de ambiente. É um ambiente que é contrário à nossa natureza. Um ambiente que não colabora para aquilo que nós fomos criados. Mas voltando lá para Ruth e para Noemi, porque nesse momento a Bíblia fala que as duas se tornam uma. A Bíblia fala que as duas são amigas inseparáveis. A Bíblia fala que Ruth decide ficar com Noemi. Noemi naquele momento era uma sogra sem posse. Noemi naquele momento era uma pessoa que não tinha nenhum recurso. Noemi naquele momento era uma pessoa sem possibilidade. Noemi naquele momento, para Ruth, não tinha nenhuma segurança. A Bíblia fala que se já era ruim para Ruth, uma menina jovem, solteira, imagine para Noemi, uma mulher já de idade, sem marido. Ou seja, naquela época Noemi não tinha valor. Mas Ruth decide apostar nos valores de Noemi. É aqui que está a questão. Valores. Entenda isso. Noemi, ela tinha valores. Ruth consegue enxergar isso. Orfa não consegue enxergar. Simplesmente ela vai embora. Porque uma anda por vista, a outra anda por fé. Uma anda pela necessidade. Uma vai embora porque a necessidade era muito grande. A outra não. A outra fica com Noemi por conta da aliança. Tanto que ela fala, não importa aonde você morrer, eu morrerei. Naquele momento, Ruth estava preparada para estar ao lado de Noemi e passar por qualquer coisa, por qualquer intempéries dessa vida. Então, fidelidade vem para muitos, mas é algo que poucos conseguem colocar em vigor. E nos tempos de hoje, a fidelidade é tão escassa que qualquer coisa que a gente passe, a gente já rompe essa palavra fidelidade. Qualquer coisa que a gente passe, a gente já abandona aquela pessoa. Qualquer coisa que a gente passe, a gente já abandona o nosso Deus. É assim que acontece no nosso dia a dia. A fidelidade é algo que vai além daquilo que estamos vendo. A fidelidade
É algo que vai além da nossa necessidade. Nesse texto aqui, Ruth, ela demonstra uma fidelidade tão grande com a sua sogra, que era uma fidelidade que não tinha certeza de nada. A única certeza que ela fala no texto aqui, que aonde você morrer, eu morrerei. Mas uma coisa interessante que a Bíblia enfatiza é que ela fala assim: o seu Deus será o meu Deus. Ruth fala isso para Noemi. Os seus valores vão ser os meus valores. Os seus ensinamentos vão ser os meus ensinamentos. Eu vou te ouvir. O que você falar vai ser regra. Isso é muito importante. Quando a gente consegue ver uma pessoa que exala a Deus, uma pessoa que tem valor, grude nessa pessoa. Ainda que os seus olhos não vejam nenhum tipo de possibilidade, que era o cenário lá de Noemi. Noemi não tinha nada, só tinha a vida. Mas uma coisa interessante que a Bíblia fala que Noemi decide se movimentar. Decide sair do local de estagnação. Noemi sai, Ruth, como prometeu, vai atrás de Noemi, porque ela fez uma aliança. E além da aliança, havia também um sentimento, um amor. Mas todo aquele sentimento, aquele amor, ele é revestido em uma aliança de comportamento. Uma aliança em que ela coloca ali que ela não tem a certeza do futuro que iria sobrevir sobre a vida dela. A Noemi fica preocupada porque como é que ela vai conseguir cuidar de uma jovem? Mas posso eu conjecturar que foi uma boa notícia para Noemi. Ter uma parceira com tal convicção, que eu quero acreditar e conjecturar aqui que a Bíblia não fala isso, que talvez nem Noemi tinha tanta certeza dos seus valores, nem Noemi tinha tanta certeza do que ela representava naquele ambiente. Mas Ruth lembra para Noemi o que ela representava naquele momento. Sabedoria, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que valia a pena ser seguida. Pergunta que eu faço para você hoje: você está no estágio de Noemi ou está no estágio de Ruth? Você está no estágio de acolher, testemunhar, ou você está no estágio de seguir uma Noemi da vida, de apostar numa pessoa? Você está naquele estágio de estar vivendo com uma pessoa e a pessoa não tem mais possibilidade? É o que a Bíblia remete aqui. Acabou o dinheiro. A necessidade estava imperando. A dificuldade estava imperando. Vamos colocar isso para um casamento. Muito interessante que hoje os casamentos têm se estourado, têm se arrebentado por conta de crise financeira. O casamento começa muito bem, muito top, a paixão encegueirada, ela dá um combustível para o casamento. Mas quando vem a crise financeira, quando faltam os recursos, quando falta o alimento, aí vem essa situação aqui. Muitos num casamento se comportam como órfã. Órfã foi a nora que andou por vista. Muitos casamentos rompem e se voltam para os seus parentes porque não tem mais recurso financeiro. Porque aquela pessoa não consegue mais dar aquela segurança. É isso que acontece hoje. Uma amizade também, né? Que é descartada porque não consegue mais dar nada para você nem para mim. Isso acontece muito no nosso dia a dia. E isso acontece, a crise vem para revelar quem de fato nós somos. A crise nasceu para extrair da nossa pessoa quem nós somos, para mostrar nossa essência. A crise é a janela da nossa vida. A crise, ela mostra para todo mundo e para o mundo se somos pessoas fiéis ou infiéis, se somos pessoas dotadas de valores ou não. A crise, ela tem o papel de revelar se eu ando por vista, se eu ando por fé.
E a crise aqui na vida de Noemi, que acometeu também as suas noras, demonstrou para Noemi que Ruth estava ali convicta de seguir a sua pessoa. Ruth estava com uma convicção tão grande que, além de fazer companhia, decide também seguir as suas crenças. Ruth fala: o seu Deus será o meu Deus. É muito forte isso, porque fidelidade no nosso tempo, ela quase não existe. Trocamos de igreja a todo tempo porque naquela igreja falou algo que eu não quis ouvir. Falou algo que foi ruim para mim, então eu abandonei aquela igreja e fui para uma outra igreja. E a gente pensa, quando a gente é infiel, fica tudo bem. E não fica tudo bem. A Bíblia não menciona mais Orfa, que foi a nora de Noemi, que foi embora. E a Bíblia fala assim, que Orfa vai para os seus parentes e se volta para os seus deuses. Fala no plural, ou seja, era uma menina, uma mulher, que ela não tinha identidade. E a Bíblia não menciona mais ela. Aqui no livro de Ruth, não se ouve mais falar de Orfa. Ou seja, a pessoa que é infiel, ela não é mais lembrada na história. Não é mais lembrada por pessoas. Não é mais notada. O infiel, ele é uma pessoa que perde o seu valor. Perde o pouco que tinha e vai-se embora. A infidelidade tem esse papel de nos tirar tudo aquilo que era bom de nossas vidas, porque nós deixamos com que a dificuldade viesse nos arrancar dos trilhos da fidelidade. E fidelidade, ela é um princípio de Deus. A Bíblia não é difícil de você seguir. É só você entender princípio. Se Deus criou a fidelidade, e se você é fiel, sendo cristão ou não, ok? Se você é fiel, tudo aquilo que está atrelado à fidelidade vai recair sobre a sua vida. E de quem é a infidelidade? A infidelidade é do inimigo de nossas almas. Tanto a fidelidade como a infidelidade, elas são carregadas de coisas. Então, quando eu me permaneço fiel, as coisas boas da fidelidade recaem sobre a minha vida. Quando eu abraço a infidelidade, tudo aquilo que está atrelado à infidelidade vem sobre a minha vida. E é uma análise que você tem que fazer hoje. É algo muito sincero que você precisa chegar a analisar na sua vida. Daqui a pouco a gente vai ver o que aconteceu com Ruth. O que acontece quando a gente abraça a fidelidade, e mais forte ainda, quando a gente tem uma fidelidade com Deus, nós estamos olhando para um ser que ele é o maioral, um ser que ele não conhece a derrota. Mas nesse caso aqui, Ruth fala assim para Noemi: Noemi, eu vou ficar com você, minha sogra. E Deus olha isso com uma coisa tão bacana, e Deus vai ser benevolente com Ruth lá na frente. É tão forte isso que Ruth passou a ter o seu livro separado na Bíblia. É tão forte que eu estou falando de Ruth nesse momento. Estou lembrando da atitude de Ruth. E uma atitude de fidelidade, ela traz para a minha vida e para a sua vida grandes coisas. Ela atrai o sobrenatural do céu para nossas vidas. Não importa se você é fiel com uma pessoa que carrega os preceitos, os ensinos do reino, tudo aquilo que está atrelado ao reino vem sobre a sua vida. Irmão Bruno, é possível ser fiel e atrair coisas ruins? Sim. Quando nós somos fiéis a coisas erradas, às pessoas erradas, essa fidelidade não é genuína. Porque a fidelidade genuína, ela só é verdadeira quando está atrelada aos caminhos, aos conceitos, quando ele está atrelada àquilo que é certo, aquilo que é genuíno para Deus. A fidelidade genuína, quando ela está atrelada tudo aquilo que é ensinado por Deus, tudo aquilo que traz os valores do reino para a minha vida e para a sua vida. Então,
Cuidado com quem você está se fidelizando. Cuidado. Não basta você só ser fiel, estar ao lado, estar caminhando com a pessoa. Você tem que perceber e analisar o que aquela pessoa carrega. O que aquela pessoa tem sobre a sua vida. Porque existe aí quadrilhas de bandidos fiéis um ao outro. Mas aquele grupo não traz boas coisas. Traz mais companhias, corrompe o bom costume. Aquele grupo, quando você se fideliza a um grupo de pessoas ou uma pessoa que não segue os caminhos do Senhor, que não segue a verdade, você também corre um sério risco de se empobrecer na sua vida. Gente, a gente vive fazendo perguntas diariamente. Por quê? Por que isso? Por que eu fico tanto tempo passando por isso? Por quê? Por quê? E é desnecessário essas perguntas por quê. É análise, analisar a vida. Quando estamos doentes, a gente não vai no médico fazer um exame. O médico faz o exame e dá o diagnóstico. É isso. Você também tem essa capacidade de se autoexaminar. A Bíblia fala para a gente se avaliar, se autoavaliar e perceber. Você está sendo fiel? Fiel às coisas de Deus? Primeiro, é o que a Bíblia fala, busca o reino e a Deus. Está sendo fiel a Deus? Você está sendo fiel às pessoas que te ajudaram? Pessoas que te arrancaram você do buraco? Você está sendo fiel àquelas pessoas que estenderam a mão a você? Ou quando você melhorou um pouquinho, você largou aquela pessoa de lado? Porque você entendeu que aquela pessoa não tem mais nada para lhe oferecer. Assim é o texto aqui de Noemi, o texto de Ruth, que fala que Noemi não tinha mais nada para oferecer para suas noras. Não tinha mais filho, não tinha possibilidade, não tinha recursos. Talvez isso seja o pêndulo do seu sofrimento. Falta de fidelidade. Não estou aqui te acusando. Não leve para o seu coração. Não leve isso como uma acusação para a sua mente. Só estou aqui replicando a Bíblia, que ela me atinge também. A Bíblia me trata também em todas as questões que a gente tem conversado aqui na live. Mas a vida é tão agitada, que a gente não consegue parar 5 minutos ou para ouvir a palavra ou para meditar na palavra. A gente não consegue parar para meditar no grande manual. O mal é tão grande na vida do ser humano, inclusive na vida do brasileiro. É difícil, é muito difícil. Você pode escrever na live se você faz isso. É raro, tem as suas exceções. Quando você compra um aparelho, um telefone celular, uma televisão, você lê o manual completo? A maioria das pessoas usam suas televisões, seus aparelhos, seus telefones, ou não consegue usar todos os recursos daquilo que tem, porque tem preguiça de ler o manual, tem preguiça de saber o que aquilo consegue promover na vida dela. Assim é a Bíblia. Nós temos preguiça de estudar o manual da Bíblia. Por isso que a Bíblia fala que meu povo padece por falta de conhecimento. Meu povo erra por falta de meditação no grande manual da sua vida. Você tem seu telefone, você não sabe todos os recursos que seu telefone oferece para você. Por quê? Você decidiu não estudar o manual que vem endereçado a ele. Assim é nossas vidas. Preferimos empurrar o sofrimento. Preferimos andar na força do braço. Enquanto você tem energia, está tudo bem. Você vai conseguir levar as suas agrulhas junto com você. Mas chega um momento em que a força vai acabar. E a Bíblia fala o seguinte, lá em Ruth, capítulo 2, olha o que Noemi, aquela mulher que não tinha nada, aquela mulher sem possibilidade, sem recursos, e Ruth decide ser fiel à sua sogra. E Deus enxerga essa fidelidade. Lá no capítulo 2 de Ruth fala assim, ó,
E tinha Noemi um parente de seu irmão, homem valente e poderoso, de família, de Elimeleque, e era seu nome Boaz. Eu vou enxugar para vocês aqui. Boaz era parente do esposo de Noemi, que morreu. E Noemi decide ir para a mesma terra de Boaz. Chegando naquela terra lá, Ruth decide lá catar milho, numa plantação de milharal lá, espigas de milho, decide catar as sobras. E aquela plantação era de Boaz. Deus, ele é maravilhoso. A Bíblia vai falar que Ruth, lá na frente, vale a pena você meditar nesse livro. A Bíblia vai falar que Ruth casa com Boaz. Mas quem era Boaz? Era parente do esposo de Noemi. Se Ruth não fosse fiel à sua sogra, ela não teria casado com Boaz. Um homem rico, um homem de posses, de terra, ela não teria casado. Gente, seja fiel às pessoas que estão ao seu lado. Talvez você está olhando, não vê nenhuma possibilidade, não vê nada. Ruth também não tinha possibilidade na sua sogra Noemi por vista. Mas Ruth fala: te seguirei até a morte. Aonde você morrer, eu morrerei. O que você comer, eu vou comer. O seu Deus vai ser o meu Deus. Quando ela fala isso, quando Ruth fala que o seu Deus vai ser o meu Deus, quero eu conjecturar que starta algo no céu. Starta é chamado a atenção de Deus para aquela situação. Naquele momento, Deus chega, vi um ser humano com tamanha fidelidade para com o outro, e não somente para com o outro. Ele decide seguir a mim por conta de sua sogra. Ruth, naquele momento, passa a entrar nos planos de Deus. A fidelidade causa isso. A fidelidade atrai você para o ambiente de Deus, para aquele ambiente em que tudo que falta na sua vida está na mão de Deus. A fidelidade de Ruth trouxe isso, chamou a atenção do pai. E quando ela vai para aquela terra, ela conhece Boaz. Boaz vê aquela mulher catando milho. Lê lá a história de Ruth é uma história pequena, são 4 capítulos, que são coisas riquíssimas que eu e você vamos conseguir extrair dessa história, uma história que arremete muita fidelidade, muito ensinamento, muito compromisso, uma história que vale a pena você meditar, uma história que vai lhe ajudar a você sair da situação que você se encontra hoje. Se o seu casamento está em crise, se você está em crise paternal com seu filho, se você está em crise na sua vida profissional, na sua vida com fé, esse livro de Ruth vai lhe ajudar você sair dessa crise se você tomar uma decisão de ser fiel às coisas de Deus e fiel consigo mesmo, de conseguir abandonar tudo aquilo que não colabora para o bem-estar da sua vida e se agarrar com as coisas de Papai do Céu. Olha como é o tema da live, a aliança que levou ao destino. Volto a falar, uma das noras, órfã, voltou para sua parentela. Ruth, sem possibilidade de casar, acompanha a sua sogra. E ela tem a possibilidade de se casar, e não só se casar, de se tornar uma mulher empoderada naquela época, sendo esposa de Boaz, de um homem muito poderoso. E a Noemi? Claro que a Noemi ficou com Ruth, sendo cuidada. É muito importante, gente, a gente colocar valores em pessoas. Se Noemi não tivesse colocado valor também em Ruth, iria ser uma senhora largada naquela época. Mas Ruth não abandonou a sua sogra quando casa com Boaz.
Noemi passa a morar com Ruth e aquela crise que se instalou deixa de ser crise. Passa a ser somente uma história, passa a ser somente um testemunho que está me ajudando, um testemunho que está lhe ajudando nesse momento a você reparar, a você aparar as arestas de erros que podem estar sendo acometidos na sua vida. O ser humano, eu, você, todo ser humano, ok? O ser humano, a tendência do ser humano é ser infiel. A tendência é essa. Seja infidelidade por caráter e seja infidelidade pela escassez. A escassez é a maior. O ser humano não consegue suportar a escassez por muito tempo. A infidelidade vem daí. Por isso que você às vezes olham para pessoas que estão sendo bem-sucedidas. Eu não falo de dinheiro não, ok? Bem-sucedida no seu casamento, família, aí vem a profissão, vem com a fé, mas vai ver a vida dessas pessoas. Vai ver. Uma das coisas que você tem que reparar numa pessoa bem-sucedida é família, tá? Casamento. Uma pessoa que é bem-sucedida, ela tem um casamento feliz, um casamento unificado, é um casamento de valores. Isso é prosperidade, ok? Prosperidade não é ter dinheiro. Dinheiro é um complemento, dinheiro é uma veia da prosperidade. Mas a prosperidade é a pessoa ter um casamento bacana, uma família organizada. Quando ela tem essa estrutura familiar, essas veias que complementam a prosperidade, que é o financeiro, que é coisas, elas começam a vir por si só, porque família é a fábrica de tudo. Elias Maluco veio de uma família. Elias Maluco veio de uma união entre duas pessoas. Paulinho da Vintém veio de uma família. E olha esses nomes, Paulo e Elias. Para receber esses nomes é porque as pessoas, ou uma delas, professavam a fé em Deus. Estou aqui conjecturando. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: valores, fidelidade. E a maior fidelidade que você pode chegar e ser é com Deus. A maior fidelidade é com o Papai do Céu. Deus é um ser maravilhoso em nossas vidas. A todo momento, Deus tem nos dado oportunidade. A todo momento, Papai do Céu tem nos dado um tempo de reflexão, um tempo de arrependimento. Você quer ser órfã? Aquela que foi infiel? Aquela que não ficou com Noemi? Ou você quer ser Ruth? Aquela que decidiu aderir à sua sogra? Aquela que decidiu aderir à crença da sua sogra? Aquela que decidiu seguir os conselhos da sua sogra? Aquela que decidiu ir aonde a sua sogra iria? Fidelidade é algo muito poderoso que você precisa segurar na sua vida e você precisa praticar na sua vida. A fidelidade, ela vem acompanhada com a gratidão. Isso é tão forte que uma pessoa, quando é boa para você em algum momento, é muito bom. A gente é muito fiel. Mas chega algum momento que aquela pessoa erra. E como nós andamos por vista, nós apagamos tudo que aquela pessoa fez e se apegamos no erro dela e passamos a ser infiel com ela. A gente não se apega no que foi feito. A gente sempre se apega àquilo que é feito agora. A gente não se apega à história. Nós sempre estamos atrelados no que está acontecendo hoje. O que aconteceu lá atrás, a gente vai descartando. A Bíblia fala que a única coisa que a gente descarta do passado são as culpas, são as acusações. Mas a Bíblia fala trazer à memória aquilo que te dá esperança. Se o seu casamento você teve coisas bacanas, momentos bons, não apague isso. Traga à memória isso que te traz esperança para que você venha continuar sendo fiel ao seu cônjuge.
Se você tem uma amizade que foi boa com você e nesse momento ela está errando, não apague isso. Segure aquilo que foi feito lá atrás de bom com você, para que você não perca essa amizade, para que você consiga, através da sua fidelidade, passar por cima desse erro e continuar solidificando essa amizade. Temos essa tendência, ok, gente? A tendência de ser infiel mediante a dificuldade dessa vida. E para terminar essa live, medite lá no livro de Ruth. Medite na sua vida. Eu sempre falo aqui, sente numa mesa, faça uma retrospectiva da sua vida. Faça uma avaliação da sua vida, uma avaliação das suas atitudes, uma avaliação das suas escolhas. Tenha coragem de se vasculhar, tenha coragem de se fazer uma manutenção. Seja cirúrgico com você, cirúrgico com aquilo que você tem feito, para você conseguir analisar se você está sendo fiel ou infiel com Deus, se você está sendo fiel ou infiel com a sua vida. Abaixo de Deus, você é a pessoa mais importante. Siga esse princípio da fidelidade. Se você segue a fidelidade, tudo aquilo que é atrelado à fidelidade, ela vai acompanhar a sua vida. Se você segue a infidelidade, tudo que acompanha a infidelidade está sobre a sua vida, vai acompanhar a sua vida. É uma questão de você parar, de você raciocinar e analisar. A Bíblia fala que o ser humano, ele pode fazer as escolhas a todo momento. E você hoje tem uma escolha, é decisão. Se você decidir ser fiel, tudo aquilo que está acometido na sua vida, a Ruth decidiu ser fiel e Deus agarrou todas as demandas daquela fidelidade. Deus agarrou tudo o que faltava em Ruth. Aquilo passou a ser compromisso do reino. Quando eu e você decidimos ser fiéis a Deus, quando a gente decide buscar Deus de todo o coração, Ele passa a ser Senhor da nossa vida. Ele passa a pegar todas as demandas. Jesus fala que dá para cá o seu fardo que está pesado, então o meu que é leve. Ele troca o fardo. A fidelidade traz esses benefícios para a sua vida e para a minha vida. A fidelidade, ela faz com que Deus abrace a nossa vida, abrace as nossas demandas. A fidelidade faz com que Deus entre na nossa história, não só entre, mas venha guerrear a nossa luta, venha entrar para dentro de nossas vidas e trazer à existência tudo aquilo que tem faltado, tudo aquilo que tem chegado, arrancado a nossa paz. Papai do céu tem completado aqueles que têm se permanecido fiel à sua palavra. E foi assim com Ruth. E quero acreditar que hoje você, no seu ambiente, você tem a condição, você tem a inteligência emocional, você vai conseguir sentar e fazer uma avaliação corajosa na sua vida. Uma avaliação de uma pessoa que quer mudança, que quer conserto, que quer sair desse estágio dessa sua vida que tanto lhe traz sofrimento, que tanto lhe traz coisas que você não gostaria de viver. Mas tudo isso depende da sua pessoa. Consertar o estágio da sua vida está nas suas mãos. É decisão. Então essa manhã de quarta-feira, decida fazer uma avaliação da sua vida. Mas uma avaliação sincera, uma avaliação onde você vai decidir levar a sua vida, as suas ações para a fidelidade com Deus. Fazendo isso, Papai do céu irá chegar, colocar você em suas mãos e vai cuidar de todas as demandas da sua vida. Que nesse dia de hoje, Papai do céu venha te abençoar grandiosamente, venha estar cuidando de todas as demandas da sua casa. E como de costume, a gente termina sempre essa live em oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento, esse espaço de tempo na internet que o Senhor, ó Pai, permitiu para que a gente venha falar da sua palavra, lembrar da fidelidade de Ruth,
para com a sua sogra. Senhor, esteja abençoando, ó Pai, todos que fizeram parte dessa live, todos os meus amigos, ó Pai, aqueles que me seguem lá no TikTok. Entra nos lares de cada um, Senhor Deus. Abençoa cada lar representado. Abençoa cada casamento representado, ó Pai. Abençoe aquele ou aquela que nesse momento está desesperançoso, ó Pai. Está de luto, ó Pai. Abençoe aquele ou aquela que nesse momento, ó Pai, está numa tristeza profunda, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, Espírito Santo, que o Senhor venha estar entrando em cada ambiente, em cada coração, transformando, capacitando, fortalecendo. Abençoe aquele ou aquela que um dia fez parte da Santa Igreja e hoje não faz mais parte. Que o Senhor venha estar fortalecendo, trazendo de volta, Pai, essa pessoa para o seio, ó Pai, da sua presença, Senhor Deus. Mas peço a Ti, ó Pai, que a sua palavra venha interpelar a cada coração aqui representado. Que a sua palavra venha interpelar a cada casamento aqui representado. Que a sua palavra venha interpelar cada família aqui representada, Pai. Que a vida da parte do Senhor, ó Pai, eu profetizo que venha estar sobre a vida, sobre cada um dos meus irmãos, que eu te peço, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Gente, amanhã, às 7h30 da manhã, vou estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo uma palavra poderosa. Mas se apegue no que foi falado. Fidelidade. Se você quer mudar o rumo da sua vida, seja fiel aos caminhos do Senhor. Seja fiel àquilo que Jesus, aquilo que Deus instituiu como as coisas principais para ser seguida aqui na terra, que são os princípios da Bíblia. Quando você segue os princípios cuidam de você. Um abraço, uma excelente quarta-feira. O Papai do Céu está abençoando todos que fizeram parte dessa live e todos que só entraram um pouquinho e saíram por causa do seu compromisso, mas o Papai do Céu está abençoando vocês fortemente pelo poder do nome de Jesus. Até amanhã. Um abraço.